Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos e irmãs, hoje trago uma palavra, irmãos, falando a respeito dos pecados que o rei Davi cometeu. Ou seja, em 1 Reis, capítulo 13, verso 14, nós vemos que ali a palavra de Deus nos mostra que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele ungiu Davi para ser rei em Israel. E Davi era rei em Israel, juiz em Israel e era também profeta. Se você não sabe, Davi escreveu muitos salmos. E os salmos de Davi falavam a respeito do Cristo, o Messias, o ungido do Senhor. Então, irmãos, o objetivo desta mensagem é mostrar para você que todos nós estamos sujeitos a sermos tentados e cairmos em transgressão. Porque perfeito é Deus, só Ele é bom. Nós somos pecadores. Muitas das vezes as pessoas colocam a sua total esperança em líderes religiosos, divinizando tais pessoas. Então, quando eles pecam, quando eles transgridem algum mandamento, algum princípio da palavra de Deus, os fiéis desfalecem, perdem a fé. E nós vemos em 1 Reis capítulo 8, verso 46, que ali a palavra diz que não há homem que não peque. Ou seja, todo ser humano é pecador. Não há homem que não peque. E muitas das vezes as pessoas parecem criar em sua mente que o líder, o pregador, o dirigente, o pastor, ele não pode pecar. Ele não peca de maneira nenhuma. Então, quando acontece alguma coisa, a pessoa esfria na fé, desanima, quando que essas pessoas deveriam olhar unicamente para Cristo e saber que aquele que prega a palavra é servo de Deus e que precisa estar vigiando constantemente, porque também está sujeito a pecar, porque é um homem carnal que está sujeito aos desejos da carne. Então, irmãos, aqui quando estudamos em 2 Samuel capítulo 11, nós vemos aqui no verso 3 que Davi ele transgrediu o 10º mandamento. Quando você lê que o verso 2 e 3 diz assim: Aconteceu que numa tarde Davi, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio, e do terraço avistou uma mulher que tomava banho e era muito bela. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher e lhe disseram: É Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então você sabe que o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aqui você vê que numa tarde, quando Davi estava passeando, ele olha e vê aquela mulher tomando banho. E ali ele cobiça ela e manda procurar informações a respeito daquela mulher. E eles dizem: olha, essa mulher é mulher de Urias, o heteu, que era um soldado de Davi que estava para a guerra, junto com Joabe. Davi, nessa ocasião, não foi para a guerra. Então você observa que aqui Davi transgrediu o 10º mandamento. Quando lemos ali Êxodo capítulo 20, nós vemos ali a descrição dos 10 mandamentos da lei de Deus. E o 10º mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então só aqui você vê que Davi já transgrediu o 10º mandamento. E a partir do verso 4 você vê que ele transgride outro mandamento, que diz assim: Então Davi enviou emissários que a trouxeram. Ela veio ter com ele e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de purificar-se de suas regras. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então veja que aqui, uma vez que Davi cobiçou a mulher do próximo, transgredindo o 10º mandamento, ele manda buscar ela e deita-se com ela. Então agora ele
transgride aqui o 7º mandamento, que é não cometerás adultério. Então já são 2 mandamentos que ele transgride aqui. E logo em seguida, você observa que Davi, sabendo que essa mulher estava grávida, ele manda buscar Urias lá na guerra. E ele traz Urias, e aqui no verso 8 diz assim: Depois Davi disse a Urias: Desce a tua casa, lava os teus pés. E Urias saiu da presença do rei e depois recebeu um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor. Veja que Davi, querendo encobrir a sua falta, o seu pecado com meios humanos, e veja que tem muitas pessoas que fazem isso. Ele manda trazer Urias, dá um presente para Urias e diz: Olha, vai para sua casa, deita com a sua mulher. Porque ele planejou o seguinte: Urias ia, deitava com Betseba, eles tinham uma relação sexual ali naquela noite. Depois ela dizia para ele que estava grávida e Davi estava livre desse pecado ser descoberto em Israel. Mas Urias, como era um homem de Deus, ele não quis ir, ele ficou ali. E aqui no verso 11 diz assim: Urias respondeu a Davi: A arca de Israel e Judá habitam em tendas. O meu chefe Joabe e os servos do meu senhor acampam em campo raso. Irei eu à minha casa para comer e me deitar com minha mulher? Veja que Urias era um homem justo. Ele reconheceu que a arca de Deus estava lá no campo de batalha. Joabe, o general, e os outros soldados estavam lá. Então não seria justo que ele fosse desfrutar de uma noite com a sua esposa. Então ele não quis ir. Então diz aqui, continuando a leitura, que Davi insistiu com ele mais uma vez e o chamou para comer e beber e embriagou ele. E na manhã seguinte, Davi escreve uma carta. Então aqui, a partir do verso 14, Davi transgride outro mandamento. E qual é esse mandamento? O 6º mandamento, que é não assassinarás, porque o não matarás no hebraico significa não assassinarás. Veja o que diz aqui no verso 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a remeteu por meio de Urias. Veja, Urias inocentemente leva a carta, cumprindo a ordem do rei. Escreveu ele na carta: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o só, para que seja ferido e venha morrer. Veja que Davi trama de forma cruel, de forma vingativa a morte de Urias, manda o próprio Urias levar a carta e entregar a Joabe. Então veja que Davi aqui já transgrediu 3 mandamentos. E é este mandamento: não matarás, que significa não assassinarás, porque tem como você matar sem assassinar. O assassinato é um crime premeditado. Então Davi, buscando se vingar de Urias, ele planeja: olha, coloca ele no ponto mais duro da batalha, e quando o negócio apertar, vocês saem e deixam para ele morrer. Veja como Davi agiu friamente, covardemente contra Urias, seu servo, porque Urias era servo de Davi. E também, irmãos, nós vemos que Davi, ele transgrediu um outro mandamento da lei de Deus. Porque nós vemos ali os 10 mandamentos que foram constituída a aliança, e mais há inúmeros outros mandamentos. Segundo os judeus, há 613 mandamentos. E nós vemos aqui em Levítico 19, verso 18, que diz assim: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou Yahvé teu Deus. Veja que Davi transgride aqui esse mandamento, o mandamento do amor, que Cristo disse que é o 2º maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Davi guardando rancor, ódio no coração pelo fato de Urias não ter ido deitar com Betseba.
Então Davi, sabendo ali que o seu pecado viria à tona, porque a mulher, a barriga ia crescer e daí a pouco não tinha como esconder, então Davi trama a morte dele, transgride o sexto mandamento e também transgride este mandamento que mais tarde Cristo veio mostrar que este é o segundo maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você observa, irmãos, que Davi transgrediu aqui 4 mandamentos. 4 mandamentos, mas isso não ficou impune. Quando você continua a leitura aqui no capítulo 12, você vê que logo após, ainda no capítulo 11, né, logo após Urias morrer, então Betseba guardou o luto. E aqui no verso 27 diz que, terminados os dias do luto, Davi mandou buscar Betseba para sua casa e a tomou como mulher. Então aí Deus entra em ação e envia Natã. E Natã ali cria uma situação para Davi julgar, porque Davi era juiz. E quando Davi ouve aquela situação, diz aqui a palavra no verso 5 que Davi se encolerizou pelo fato daquela injustiça, né? Que Natã diz, olha, tinha um homem que tinha só uma ovelha e tinha um outro que tinha inúmeras ovelhas, mas o homem rico, ele tomou aquela única ovelhinha daquele homem e a matou para o seu convidado e tal. Então Davi, quando ele ouve essa tamanha injustiça, ele fica irado e ele julga digno de morte quem fez tal coisa. E Natã vira para ele e diz, olha, quem fez isso foi você. Foi o Senhor que fez isso. E aqui Davi agora é confrontado. O seu pecado está patente, não tem como esconder. Deus viu tudo, Deus sabe de tudo. Olha, o que você fez às escuras, eu vi tudo. E eu vou te punir às vistas de todo o povo. Veja que muitas pessoas pecam hoje e tentam encobertar o pecado, mas Deus está vendo tudo e Deus vai trazer juízo à luz do dia. Que aqui no verso 13 diz assim, Davi disse a Natã, pequei contra Yahvé, meu Deus. Então Natã disse a Davi, por sua parte, o Senhor perdoa a tua falta, não morrerás, mas por teres ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. Então veja que Deus perdoa o pecado de Davi, porque Deus já sabia que Davi iria se arrepender e buscar perdão. Mas aqui você observa que Natã já mostra para Davi as consequências que virão. Olha, o filho que Betseba está esperando, ele vai morrer. Ele vai morrer, já foi decretado. E aqui no verso 9 diz assim, na parte B, tu feriste a espada Urias, o Eteu, sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste pela espada dos amonitas. Agora a espada não mais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que ela se tornasse sua mulher. Assim diz Yahvé, o teu Deus, na tua própria casa farei surgir desgraça contra ti, e tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz do sol. Agora veja o verso 12. Tu agiste em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel, à luz do sol. Então veja que aqui as consequências são gravíssimas. A espada jamais vai sair da sua casa, Davi. O filho que Betseba está esperando, ele vai morrer. Você agiu às escuras, mas eu vou agir à luz do sol. Ou seja, você vai ser envergonhado. Você vai ser humilhado por causa dessas transgressões. Então veja, irmãos, que o objetivo desta palavra é mostrar para você que Davi pecou gravemente contra Deus, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, por mais que essa pessoa seja um ungido de Deus. Mas você precisa
entender que as consequências são gravíssimas. Davi era rei em Israel e Deus não o poupou. E por que Deus não o poupou? Porque diz a palavra em Naum, capítulo 1, verso 1 a 3, que Deus não tem o pecador por inocente. Quem quer que seja, para Deus não tem favoritos, se é o rei Davi, se é eu, se é você, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E aqui em Êxodo, capítulo 34, verso 6, diz assim: Yahvé Deus passou diante dele, de Moisés, e proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade, que guarda a sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune. Veja, mas a ninguém deixa impune. E castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a terceira e quarta geração. Veja que Deus não tem o homem pecador por inocente. Êxodo 34, versos 6 e 7. E Naum, verso 1 a 3. Deus não tem o pecador por inocente. Deus é rico em graça, em fidelidade, em misericórdia, em compaixão, tolera com paciência as transgressões, os pecados, mas ele não tem por inocente. As consequências virão. As consequências virão. Então, mesmo que haja um arrependimento sincero, Deus não tira as consequências. Mesmo que muitas pessoas pensem que Deus está tardando em punir alguém, saiba que Deus não tarda, não falha. Gálatas capítulo 6 diz: Irmãos, Deus não se deixa escarnecer aquilo que o homem semear, e isso também ele colherá. Quem semeia na carne, colherá corrupção. Quem semeia na justiça, colherá o que? A vida eterna. Mas de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. E veja que Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu, ele buscou em Deus o perdão. A criança morreu, o que Deus decretou, cumpriu. Os filhos de Davi, Absalão levantou-se contra Davi, tomou as mulheres de Davi. Ou seja, a família dele foi destruída, virou uma guerra. Ele pagou um alto preço. Mesmo Deus tendo perdoado a ele. Mas para que Deus fez isso? E por que Deus faz isso? Para que Deus fez e por que ele faz? É para que nós venhamos a entender que os nossos pecados têm consequências. Porque seria muito fácil a pessoa pecar e pedir perdão e ficar tudo bem, não ter consequência, seria ótimo. Mas Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Então Davi, ele pede perdão a Deus. E aqui no Salmo 32, a palavra diz assim: Feliz aquele cuja ofensa é absolvida. Veja que é o próprio Davi escrevendo. Cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui seu erro e cujo espírito não há fraude. Enquanto calei, meus ossos se consumiam, o dia todo rugindo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Veja, enquanto Davi se calou, a mão de Deus pesou. Porque quando o justo peca, a mão de Deus pesa para o justo confessar o pecado e pedir perdão. Então aqui Davi diz no verso 4, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, meu coração tornou-se um feixe de palha, ou seja, ardendo como um fogo queimando, para ele confessar o pecado. Deus incomoda os seus servos para confessar os erros, para Deus perdoar. Em pleno calor de verão, confessei a ti o meu pecado, e meu erro não te encobri. Eu disse, vou a Yahvé, meu Deus, confessar o meu pecado. E tu absolveste o meu erro, perdoaste o meu pecado. Assim todos os fiéis suplicarão a ti no tempo da angústia. Veja, Davi confessou o pecado. E aqui no verso 5 está dizendo, e tu absolveste o meu erro, perdoaste
o meu pecado. Veja que Davi, ele escreve esse salmo nesse momento de aflição ali, que ele foi confrontado e que ele confessou o pecado dele. Ele escreve esse salmo. E quando você vem também para o Salmo 51, esse salmo também foi escrito nesse momento que o profeta Natan foi a Davi mostrar para ele a sua transgressão. Então Davi, ele diz: tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então Davi reconhece a sua transgressão, reconhece o seu pecado. Veja que transgressão é quando a pessoa transgride a lei de Deus. A iniquidade é a maldade, porque Davi agiu com maldade. A iniquidade é a maldade do coração do homem. E o pecado é quando a pessoa erra o alvo. Então aqui Davi, no Salmo 51, dos primeiros versos, ele diz: apaga minhas transgressões, lava-me inteiro da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois reconheço as minhas transgressões. Veja que Davi reconheceu o seu pecado e buscou perdão em Deus, não questionou a Deus: por que você matou o meu filho? Por que você tirou o meu filho de mim antes dele crescer? Ou seja, assim que deu à luz, o menino morreu. Por que o Senhor colocou Absalão contra mim? Por que o Senhor trouxe a espada contra a minha casa? Veja que Davi não murmurou. Davi aceitou os decretos de Deus, reconheceu o seu pecado, reconheceu a maldade do seu coração, reconheceu a sua transgressão, sabendo que Deus é justo em todos os seus desígnios e que ele precisava passar por aquilo para ele ver o tamanho da besteira que ele fez e as consequências que isso trouxe para a vida dele e para a família dele. Mas ele não questiona a Deus. Hoje você vê muitos crentes que não aceitam nada, tudo eles jogam que é o diabo que está fazendo e que Deus é amor, Deus não pune ninguém. A maioria dos crentes não conhece a Deus, eu posso dizer com certeza. Mas você observa que a palavra de Deus é muito clara. E aqui Davi continua dizendo, no verso 5, pois reconheço minhas transgressões, e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, e minha mãe me concebeu em pecado. Veja que Davi reconhece que ele é pecador desde o ventre materno e que Deus é justo no seu juízo. Aqui ele está dizendo, pois reconheço as minhas transgressões. Irmãos, veja que o homem peca, mas nem todos buscam perdão. Agora há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. É isso que está escrito ali no livro do profeta Malaquias. E outra vez vereis a diferença daquele que me serve e aquele que não me serve. Veja que Davi reconheceu os seus erros, as suas transgressões, e que não foram poucas, foram gravíssimas. Humanamente falando, irreversível, um assassinato. Não tem como voltar atrás. Um adultério. Cobiçou. Transgrediu o mandamento do amor. Por vingança, por rancor. Mas Deus, como é rico em misericórdia, Deus perdoou Davi. E assim Deus pode perdoar a cada um de nós. Nós precisamos buscar ao Senhor com o coração quebrantado. Nós não podemos guardar no nosso coração ira, vingança. Nós não podemos esconder pecados. Nós não podemos tentar encobrir com presentes, como Davi fez com Urias, porque isso só vai piorar a situação. Nós precisamos confessar os nossos pecados, saber que todos nós pecamos.
O apóstolo João diz: filhinhos, se alguém pecar, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós sabemos que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele ainda diz mais: filhinhos, se alguém disser que não peca, é mentiroso e faz de Deus mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Então nós precisamos confessar os nossos pecados e pedir a Deus que tenha misericórdia e perdoe os pecados ocultos, que nem mesmo nós às vezes sabemos, que são pecados inconscientes, e buscar e humilhar diante de Deus, para que Ele possa nos perdoar. Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra, irmãos. Que essa palavra possa te dar aí força e consolo. E saber que não importa o pecado que você tenha cometido. Você deve buscar a Deus de todo o coração. Aceitar que a justiça de Deus seja feita, porque Ele não vai tirar as consequências. Mas você precisa esperar em Deus e saber que Ele é misericordioso e compassivo e que nos trata de forma a nos corrigir, nos reeducar como filhos. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhem esse vídeo, curte esse vídeo, comente aí e vamos caminhar juntos para a honra e glória do Senhor Jesus.